Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. E como está sendo a sua tarde? Espero que esteja tudo bem e te convido a ficar bem informado aqui no Redação Rede. Eu começo falando da automedicação, que é um hábito comum entre os brasileiros, mas pode trazer riscos sérios à saúde. Tomar remédios sem orientação profissional pode mascarar doenças, causar reações adversas e até levar à intoxicação. Automedicar-se é utilizar medicamentos por conta própria, sem diagnóstico ou prescrição de um profissional de saúde. A prática, muitas vezes incentivada por dicas na internet ou indicações de conhecidos, é considerada um dos principais problemas de saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais da metade dos medicamentos no mundo são utilizados de forma incorreta, seja na prescrição, na dispensação ou no uso pelo paciente. A automedicação ela pode mascarar o que você realmente precisa tratar. Com isso, tem que sempre procurar um médico ou um farmacêutico por orientação melhor. Quando você faz isso, você simplesmente corre o risco de não tratar o que realmente você precisa. Com isso, você pode ter efeitos colaterais muito danosos e prejudicar a sua saúde em vez de ajudá-la. Todo medicamento possui efeitos colaterais e, quando utilizado de forma incorreta, pode causar mais prejuízos do que benefícios. Entre os principais riscos estão a intoxicação por dose inadequada, as interações medicamentosas, quando o remédio anula ou potencializa o efeito de outro, e o mascaramento de doenças, que atrasa o diagnóstico correto. O uso indiscriminado de antibióticos contribui para a resistência bacteriana, um dos maiores alertas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quando as bactérias se tornam resistentes, infecções simples podem se tornar mais difíceis de tratar. O antibiótico, quando ele é utilizado de forma incorreta, você acaba criando resistência à bactéria e você não tem um tratamento eficaz como é preciso e necessário para essa situação. Antes de tomar qualquer medicamento, o ideal é buscar orientação médica ou farmacêutica. Mais do que aliviar sintomas imediatos, o uso correto dos remédios é uma questão de segurança e prevenção. Cuidar da saúde também significa evitar riscos desnecessários. Tome cuidado. Os efeitos colaterais que você pode sentir são muito mais danosos do que aquilo que você pode tratar. E o 8º Festival SESI de Educação começou na Fundação Bienal do Parque Ibirapuera, que fica na capital paulista. O evento conta com diversas atividades e exercícios além de robôs de competição, que são uma das maiores atrações do festival. E o Felipe Takahashi traz as informações. Uma disputa entre máquinas. Na arena, a batalha é entre os robôs. E os humanos ficam do lado de fora, a maioria na torcida. Esse é o clima no 8º Festival de Educação do SESI, uma feira robótica que reúne estudantes de todo o país. O festival está acontecendo na Bienal do Parque Ibirapuera. Engenharia, computação, diversão e histórias inspiradoras são o que marcam o 8º Festival de Educação do SESI. São mais de 2.000 alunos de todos os lugares do Brasil que vêm aqui para competir, mas principalmente aprender. O tema escolhido para esse ano foram os mistérios do passado através da arqueologia. O evento conta com diversas atividades, exercícios para estimular o raciocínio e o trabalho em equipe. Alguns estudantes vêm de muito longe para poder participar do festival, como é o caso do grupo Green League, que veio do Pará com um projeto para facilitar a vida dos arqueólogos. O nosso projeto é uma base giratória para poder escanear pequenos artefatos dos arqueólogos que eles encontram em campo, ou também em laboratório, usando o celular, no próprio celular mesmo, para ser um projeto barato e remontável, de baixo custo para os arqueólogos poderem usar. Nós identificamos esse problema, nós fazemos pesquisa, questionários, conversamos com vários arqueólogos diferentes. E entre equipamentos focados em arqueologia, o evento conta também com robôs de competição e até mesmo escuderias de carros de corrida para competir. A gente chama aqui de escuderia de Steam Racing e a Steam Racing ela se diferencia das outras modalidades do Festival SESI de Robótica porque a gente não faz robô, a gente faz um carrinho de Fórmula 1 em miniatura. O da nossa temporada aqui do Nacional é o BT26, que a gente fez uma réplica para colocar no nosso pitch. Uma equipe de Steam Racing é como gerir uma pequena empresa. O evento vai até domingo, mas algumas dessas máquinas aqui podem fazer parte do futuro.
E o Ministério da Saúde do Japão anunciou a aprovação de um tratamento inovador contra a doença de Parkinson, a utilização de células-tronco para substituir neurônios danificados do cérebro. A tendência é que a terapia comece a ser oferecida a pacientes ainda este ano. O Parkinson é uma doença neurológica crônica e degenerativa que afeta o sistema motor do corpo, causando tremores e outras dificuldades de movimento. Atualmente, aproximadamente 10 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem dessa doença. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Kyoto apontou que o tratamento da Sumitomo Pharma é seguro e eficaz para a melhoria dos sintomas. A pesquisa envolveu 7 pacientes com Parkinson, com idades entre 50 e 69 anos, cada um dos quais recebeu implantes de 5 a 10 milhões de células em ambos os lados do cérebro. As células iPS, provenientes de doadores saudáveis, foram transformadas em células cerebrais produtoras de dopamina, que estão ausentes em pacientes com a doença de Parkinson. De acordo com os pesquisadores, o procedimento demonstrou segurança e sinais de melhora dos sintomas nos participantes. O medicamento, chamado Myshepri, foi desenvolvido por essa empresa farmacêutica Sumitomo Pharma e consiste no transplante de células produzidas em laboratório diretamente no cérebro do paciente. De acordo com a empresa, a terapia recebeu uma aprovação condicional e por tempo limitado das autoridades sanitárias japonesas. Se chegar ao mercado, o produto deve se tornar o primeiro tratamento comercial do mundo baseado em células-troncos pluripotentes induzidas, as células iPS. As células iPS são obtidas a partir de células adultas do próprio organismo, como as células da pele, que passam por um processo de reprogramação genética para retornar um estado semelhante ao de células embrionárias. A partir desse estágio, elas podem ser transformadas em diferentes tipos de células do corpo. No caso do novo tratamento, as células iPS são transformadas em células percussoras de neurônios produtores de dopamina, uma substância química essencial para o controle dos movimentos. Na doença de Parkinson, esses neurônios são progressivamente destruídos, o que leva a sintomas como tremores, rigidez muscular e lentidão dos movimentos. E uma cachorrinha que foi abandonada no aeroporto de Guarulhos acabou sendo adotada pela empresa que administra o local e agora faz sucesso entre funcionários e passageiros. Os detalhes com Érica Rabelo. No meio da correria de um dos aeroportos mais movimentados da América Latina, uma nova funcionária tem chamado a atenção dos passageiros. Pois é, dócil, simpática e sempre pronta para um carinho. A cadela Caramelo, a Charlie, virou uma mascote oficial do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Veja. Charlie começou a aparecer perto do portão C e, aos poucos, foi ganhando a simpatia dos funcionários. Como ninguém apareceu para reivindicar a tutela do animal, a concessionária que administra o aeroporto decidiu adotá-la. Antes de se tornar a mascote oficial do local, a cadela passou por todo um processo de cuidados. Ela foi castrada, vermifugada e também participou de um treinamento especial para se adaptar à rotina do aeroporto. Hoje, Charlie circula pelos corredores com um crachá personalizado, pois é, ela já virou uma espécie de recepcionista de 4 patas. Nos vídeos registrados por passageiros, dá para ver que ela caminha no terminal com toda a tranquilidade, como se fosse mais uma viajante. A ideia é que a presença da cadela ajude a deixar o ambiente mais leve. Muita gente que chega ao aeroporto cansada ou estressada em um encontro com um animal acaba virando um momento de descontração. Enquanto aviões decolam e passageiros seguem para diferentes destinos do Brasil, Charles continua fazendo o que mais sabe de melhor: distribuir carinho e arrancar sorrisos. Uma prova de que, às vezes, a melhor recepção pode vir de um amigo de 4 patas. E veja a seguir, o cantor e ministro de louvor Gustavo Henrique apresenta ao público seu novo single, Ventos Contrários. E vamos falar das mulheres que ainda enfrentam muitas dificuldades para ocupar cargos de liderança nas empresas. Nós voltamos já.
Olá, estamos de volta. Como é bom estar com você neste sábado. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a bomba de insulina não pode deixar de ser custeada pelos planos de saúde para pacientes que fazem tratamento caseiro. A obrigação de fornecer o equipamento depende da análise de cada caso, a partir de critérios já estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. A bomba de insulina age como um pâncreas artificial, regulando a insulina no corpo do paciente de maneira mais rápida que as injeções. A votação foi unânime, conforme a posição do relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Ele propôs tese exaustiva de forma a orientar como juízes e tribunais devem analisar os pedidos judiciais contra operadores de plano de saúde. A posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça já vinha sendo aplicada pelas turmas de direito privado e é favorável aos consumidores beneficiários dos planos. Na prática, ela elimina entraves burocráticos usados para rejeitar o pagamento do material. Isso porque a bomba de insulina não está listada no rol de procedimentos e medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa situação, conforme a jurisprudência e desde a Lei 11.454 de 2022, já não exime as operadoras de fazer o custeio. O colegiado ainda esclareceu que a bomba injetora da insulina não pode ser considerada medicamento de tratamento domiciliar, nem acessório não ligado a ato cirúrgico. Essas duas hipóteses estão listadas no artigo 10, incisos 6 e 7 da Lei dos Planos de Saúde como exceções à obrigação de cobertura pelas operadoras. E agora uma história de superação. Um jovem transformou um leito de hospital em sala de prova. Mesmo lutando contra uma doença rara e grave, ele conseguiu passar em 3 vestibulares no curso de medicina. Um jovem usou a fé, a coragem e a determinação para superar um diagnóstico de câncer. Ele fez a prova do Enem dentro de um hospital e transformou a dor em uma conquista. Um sonho que nasceu em meio ao silêncio de um quarto de hospital. Aos 17 anos, o paraense Ítalo Catanhede Rodrigues recebeu um diagnóstico duro: anemia aplásica medula severa, uma doença rara em que a medula óssea para de produzir as células sanguíneas essenciais para a vida. Sem tratamento, a doença pode ser fatal. O estudante enfrentou os sintomas da doença, internações e um período de imunidade extremamente baixa. Para garantir o direito de fazer o Enem, a família precisou recorrer à justiça e ele realizou a prova dentro do hospital, conquistando a tão sonhada aprovação em medicina. Até maio de 2025, Ítalo levava uma rotina normal de estudos no Colégio Militar de Belém, mas a vida mudou de forma brusca. Entre internações, isolamentos e um transplante de medula óssea, ele precisou enfrentar o maior desafio de sua vida. A família buscou tratamento em São Paulo. Foi lá, em um leito hospitalar, com a imunidade extremamente baixa, que Ítalo tomou uma decisão: não desistir do sonho de cursar medicina. Foi um período de medo e incerteza. Pouco contato com amigos, rotina restrita e preocupação constante com a própria saúde. Mas a força de vontade falou mais alto. Ítalo foi aprovado em 3 universidades públicas: na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Pará e na Universidade do Estado do Pará. A instituição escolhida foi a Universidade do Estado do Pará. E o início das aulas de medicina está prevista para o 2º semestre de 2026. Entre agulhas, exames e dias difíceis, ele provou que o sonho era mais forte do que a própria doença. Agora o jovem que lutou pela própria vida se prepara para cuidar da vida de outras pessoas. Uma lição de superação que inspira o Brasil inteiro. E agora vamos falar de um cantor e ministro de louvor, Gustavo Henrique, que apresenta ao público seu novo single, Ventos Contrários, lançado pela gravadora Graça Music. Vamos conferir. Quem nunca
nunca lutou com a força dos braços. A música Ventos Contrários é uma música linda, uma mensagem muito profética. Jesus afirmou: aflições desse mundo tereis que passar. E vai potencializar a sua fé. Quem nunca chorou por não ter vencido, mas a prova não é o fim do escolhido. Porque eu tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração. Forte abraço a todos vocês. Deus abençoe. Deus está acima de tudo. Contempla o teu rumo. Não vai te deixar, nem te abandonar. Ele está acima de tudo. Contempla o teu rumo e vai acalmar esse bravo mar. Não vai te deixar. Esse bravo mar, ele é o leme do seu barco e o controla. Ele é a direção perfeita nessa hora. Vai se levantar com pressa pra te ajudar. E as mulheres ainda enfrentam muitas dificuldades para ocupar cargos de lideranças nas empresas. Mas a expectativa é que esse ano elas impulsionem o uso de tecnologia no varejo do Brasil, momento ideal para as compras dos filhos, namorados ou maridos. Afinal, domingo será o Dia Internacional delas. De acordo com o estudo WTech 2025, produzido pelo Observatório Softex, com base em dados oficiais e políticas públicas, as mulheres representam apenas pouco mais de 19% dos especialistas em tecnologia da informação no Brasil. Cerca de 89 mil profissionais, entre quase 470 mil em atividade, um indicativo claro de subrepresentação em cargos técnicos no país. Ainda de acordo com o levantamento, a presença feminina também diminuiu significativamente nos cargos de liderança. As mulheres ocupam pouco mais de 26% das posições de gerência e apenas 13% das diretorias, percentual inferior ao registrado em 2015. A desigualdade regional agrava o quadro nos estados do Norte e Nordeste, como Roraima, Amapá e Maranhão. Menos de 10% dos especialistas em TI são mulheres. No recorte racial, quase 60% das profissionais são brancas, enquanto pretas e pardas somam 28%. Apenas 5,5% das especialistas em TI no Brasil são mulheres pretas. O cenário mostra que ampliar a participação das mulheres na tecnologia não é apenas uma pauta de diversidade, mas uma estratégia essencial para inovação e competitividade. Ambientes diversos tendem a gerar soluções mais criativas, eficientes e alinhadas às necessidades da sociedade. E que esse ano seja diferente, que as mulheres possam ter cada vez mais espaço e muito respeito, diminuindo essa desigualdade no mercado de trabalho, salário e acabando de vez com o feminicídio, que infelizmente tem aumentado cada vez mais. Dentro do possível, que amanhã seja um dia de celebração no Dia Internacional da Mulher. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço. Tchau!